Lembrando que ao terceiro domingo a gente faz essa viagem a Roma, e hoje nós estamos no capítulo 9. Então abra sua Bíblia aí no capítulo 9 de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Antes de nós começarmos a ler, eu vou procurar ser breve como eu tento, não sei se conseguirei, mas alguns teólogos disseram ou dizem que o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos são capítulos complicados de se entender, porque Paulo tenta explicar Deus. Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos são capítulos complicados, porque Paulo tenta descrever como Deus trabalha. E alguns estudiosos, teólogos, usam essa ciência para tentar explicar Deus. Teologia, para quem não sabe, significa Deus, e logia, estudo. Então, estudo sobre Deus. Como que um homem limitado como eu pode tentar entender Deus? Inclusive, existe uma canção que nós estávamos cantando outro dia, dizendo que ninguém explica Deus. Aquele que formou tudo, como que a gente pode explicar tudo? Você consegue explicar as sutilezas e as delicadezas do seu corpo, do seu organismo, como ele trabalha, por que ele age assim, por que eu estou com a voz rouca, por que eu estou gripado, por que você sente uma dor nas costas, por que você está acima do seu peso? Você consegue explicar todos esses detalhes do corpo, do seu próprio corpo? Por que você está com os cabelos brancos? Por que está aparecendo rugas? Por que eu cresci? Por que meu organismo funciona dessa forma? O que eu comer é processado, o meu sangue correndo pelas veias, a complexidade do meu organismo eu não consigo explicar. Tem médicos que se especializam em determinadas áreas, mas não conseguem explicar com profundidade outras áreas da própria medicina. Tem dentista que não sabe por que o coração funciona dessa forma ou daquela outra forma. Então, como um homem pode querer explicar Deus? A única coisa que a gente pode fazer é descansar nele. Então, antes de nós começarmos a ler, já fique com esse conhecimento. Paulo está tentando explicar a Deus. E alguns teólogos vão até mais fundo, dizem assim, capítulo 9, 10 e 11 poderia ser tirado da Bíblia, porque Paulo, em alguns aspectos, até se atrapalhou tentando explicar Deus. Mas vamos lá ver como que é essa explicativa de Paulo sobre Deus. Paulo judeu, falando sobre o seu povo e como Deus agiu com o seu próprio povo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. É de Deus, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendência
de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecida as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada quem não é a minha amada. Acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Versículo 30, estamos finalizando. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras, eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém? Feche teus olhos mais um segundinho. Pai querido, acabamos de ler a Tua Palavra, e a nossa limitação humana é muito grande para conhecer toda a Sua grandeza, mas nós estamos aqui rendidos aos Teus pés, confiando que, por causa desses mistérios todos, essa palavra nos chegou até hoje. Em 2017 nós podemos abrir a Bíblia e ler a Tua Palavra e entender um pouquinho da Sua grandeza. Grandeza essa que nos salvou, que nos faz vitoriosos em Cristo Jesus.
essa palavra que nos abraçou, que nos alcançou, este amor e esse carinho que nos salvou, nos libertou. Obrigado por essa palavra, Senhor, e que ela transforme as nossas vidas todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Paulo, como judeu, ele tentou explicar o que Deus tinha feito com o povo dele no passado, e começa a descrever algumas presciências de Deus. E eu quero ser muito breve nessa manhã e dizer que o único caminho de nós entendermos esse conhecimento soberano de Deus é entender que Ele é soberano. Amém. Deus é soberano. Deus é soberano. E a soberania dele é uma soberania profunda, incalculável. E soberania é diferente do que ditadura. Isso que nós temos que entender nessa manhã. Deus sendo soberano é diferente do que Deus ser ditador. Quando nós lemos um breve trecho da palavra, e vemos como Deus fez no Antigo Testamento com tantas guerras, com tanta morte, Deus declarando: vai lá e vocês vão matar e vocês vão ferir. Como Deus pôde fazer isso? Ou se nós ligarmos a televisão e vemos hoje um canal de notícias que existe, nós vemos cada atrocidade que a gente fala: como Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu que Faraó fizesse o que fez, escravizando e perseguindo um povo? Por que Deus permitiu que Hitler matasse judeus? Por que Deus permitiu que aqueles homens pegassem 2 crianças e colocassem num furgão de uma Fiorino e abusasse dessas crianças? Por que Deus permitiu que esses homens existissem? Ou outros tantos, que se formos começar a declarar, a gente passa a manhã inteira falando sobre isso. A gente não tem mais tempo de digerir tanta notícia. Infelizmente está se tornando comum. Aconteceu semana passada, essa semana provavelmente vai acontecer alguma coisa assustadora. Casais se matando, literalmente, por causa de imaturidades. Um jovem aqui na São Judas entra, acompanharam essa notícia? E porque não foi aceito no grupo, ou por diversas situações, sabe o que eu vou fazer? Pega um bastão e começa a quebrar a sala de aula. Minha irmã faz São Judas, estava no andar de cima, uma colega do trabalho no andar de baixo. Disseram, quem conhece a São Judas, quem já foi na São Judas, sabe que uma parede é vidro, é a janela, né? É todo metal e com as janelas. E quando bate naquele metal e no vidro, aquilo faz um barulho, parecia que... Aí uma colega do trabalho falou: o jornal não falou, mas um policial subiu com uma arma na mão para acalmar a situação e trouxe mais pavor ainda. Eu falei para minha irmã, provavelmente era um menino que tinha acabado de comer o seu danoninho e queria mais um, e a mãe falou: você não vai comer mais um. Menininho de 21 anos, que nunca ouviu um não. E no primeiro não que ouviu ali, talvez na vida dele, se revoltou, fez a birra dele. O Tony faz essas birras. Eu espero que ele pare de fazer daqui a pouquinho, que ele não fique com 21 anos fazendo birra, porque causa isso. Ou um namoradinho que nunca recebeu um não de ninguém, né? Da mãe. Minha mãe nunca falou não para mim, meu pai nunca falou não para mim, a minha namorada vai falar não para mim, eu vou acabar com ela. Por que Deus está acontecendo isso? Para revelar a grandeza dele,
Ele pode destruir quem Ele quiser. Foi Ele que fez. Eu já fiz comida em casa que não deu muito certo, eu joguei fora. Fui eu que fiz. Errado, jogo fora. Não vai dar para comer. Eu fui o criador daquela comida. Nem isso sou, né? Porque peguei tudo pronto, só joguei numa panela e cozinhei. Não criei, não plantei nada. Um artista pode pintar um quadro e falar assim: não gostei desse quadro, vou quebrar. Ele pode quebrar porque foi Ele que fez. Deus pode quebrar porque foi Ele que fez. Ele já fez isso no dilúvio. Não estou satisfeito com isso, vou destruir. Soberania de Deus não é ditadura. Soberania de Deus é a grandeza de Deus. E vontade de Deus não é a ditadura de Deus. A vontade de Deus é o plano dele para nós. Ele tinha um plano no passado, tinha um plano para Hitler, tinha um plano, ele chamou, ele predestinou todo mundo para ser igual a Cristo Jesus. Esse é o meu chamado para vocês. Vocês querem seguir esse chamado? Querem obedecer esse chamado? Venha até mim. E eu vou terminar com o versículo 16. Eu vou pedir ajuda porque eu não vou falar muito mais do que isso. Mas abro no capítulo 9, versículo 16. Diegão, lê para a gente aí bem alto, por favor. Pode ler. 16. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Não depende de mim, de você entender. Depende de Deus, pela misericórdia dele, Ele olhou para mim e falou assim: eu vou te salvar. E vou usar a sua vida para salvar outras pessoas. É a graça dele. É a graça dele. Quando a gente lê esse texto, interpretando pelo olhar de Jesus, a gente vê que Jesus foi muito mais simples do que Paulo tentou ser aqui. Ele fala assim: olha, no meio do plantio vai ter joio e vai ter trigo. Vai ter aqueles que são e aqueles que não são. E Deus foi muito mais simples para explicar para Moisés. Ele não se aprofundou como Paulo tentou se aprofundar na teologia. Quando Deus fala com Moisés e fala assim: olha, dê esse recado ao meu povo, e Moisés fala assim: mas eu vou falar aqui quem falou isso. E ele fala assim: diga que o eu sou falou isso. Aí Moisés para e fala assim: eu sou o quê? Eu sou o quê? Não, eu sou. Mas o que, Deus? Você é o quê? Fala o que você é para eu poder explicar. Ô Moisés, não vai dar para explicar. Diga que eu sou. Só isso. O teu entendimento é limitado demais para poder entender aquilo que eu realmente sou, toda a profundidade do que eu sou. Então vá com essa palavra, Moisés, para o povo, diga assim: Ele é. Então eu não vou me aprofundar no que Paulo estava tentando explicar, eu vou seguir as orientações de Deus para Moisés, dizendo aqui: Ele é. O que eu posso fazer nessa manhã é declarar para você que Deus é Deus. E não é ponto final, é vírgula, porque se eu for explicar o que é Deus, a gente não tem capacidade, nem eu para explicar, e com todo respeito, nem vocês para entenderem. Se eu não consigo explicar porque uma semente é plantada no chão e dela, por alguma ação ou reação química, ou natural, ela começa a nascer um broto e dali nasce uma árvore que gera outros frutos. Eu não consigo explicar isso para vocês, nem que eu visse todos os globos rurais existentes no Globoplay. Então nessa manhã fique com essa conclusão:
E para a gente não ficar tão perdido, olha a orientação que ele diz em Romanos 12. Foi a hora que Paulo foi mais assim, bom, deixa eu colocar isso daqui para ser mais assertivo e não ficar divagando tanto. Romanos 12, o Luizinho vai ler para a gente, nós já vamos encerrar. 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha que mensagem gostosa de digerir. Paulo explicando de uma forma bem simples dessa vez, aquilo que nós temos que fazer. Olha, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Nós oramos ali com o pessoal do louvor e falamos sobre isso. Esse é o culto racional. Esse é o culto inteligente. Olha que riqueza isso para nós. O nosso culto inteligente é nós apresentarmos a nossa vida diante de Deus. Quando a gente apresenta a nossa vida diante de Deus, não custa nada vir até aqui, não custa nada a gente ajudar com alimentos, com dinheiro, com abraço, com sorriso, com vida, a pessoa que está do nosso lado. E o culto racional não é um culto que começa às 8h30 e às 9h30 está terminando. O culto racional é aquele que começou o dia que eu aceitei a Jesus e ele não tem hora para acabar. Esse é o culto racional meu e seu. O Carlos Júnior colocou um texto num grupo aqui, deixa eu ver se eu acho e eu finalizo. O Luizinho pode ir subindo aqui, por gentileza, ou o Ministério de Louvor pode subir. Deus é Deus. Para variar, não vou achar. Mas eu ponho isso no grupo da igreja depois. Sumiu mesmo. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, todos os dias em casa. Vocês vão ver que em casa as coisas ganham uma profundidade muito maior. Que eu devo ser companheiro, e eu falo isso para vocês, não que todos nós já tenhamos aprendido, estamos todos no mesmo caminho, Luizinho com a Pati, eu com a Lê. Adorar, vocês querem fazer parte do louvor, eles ficaram um tempo esse ano praticamente inteiro, nós vamos, depois que nós casarmos, nós vamos participar do louvor, e serão obviamente bem-vindos. Só que a vida de louvor e adoração não é só esses minutinhos que nós tocamos aqui, que nós amamos fazer isso, e amamos ver quando a igreja canta também junto. Mas a nossa vida de adoração é isso que Paulo falou, que seja uma constante, meu corpo como sacrifício vivo diante de Deus, que a gente possa entender que Deus é Deus, que Ele é muito maior do que eu possa expressar ou entender, que como Ele definiu para Romanos, para Moisés, eu sou. Eu vou ler um texto e vou passar para o Luizinho. Luizinho, você finaliza tudo, porque minha voz está indo embora. Olha só uma reflexão de um pastor, eu vou ler, os irmãos fechem os olhos e pensem nisso, depois já passo para o Luizinho, são 9h33. Conversão
é não ter absolutamente nenhum outro ponto de vista que não venha do Evangelho. Conversão é não ter nenhum outro ponto de partida que não parta do Evangelho. Conversão é não ter nenhum outro chão para caminhar que não seja o Evangelho de Jesus Cristo. Conversão não é almejar nenhum outro ponto de chegada que não seja o do Evangelho, sem nenhum interesse a não ser caminhar com Jesus. Ou seja, conversão é estar impregnada do Evangelho, dando razão a Deus todo dia. Em um processo que pode ter começado um dia, mas que só terminará num dia em que, transformados de glória em glória, nos tornarmos conforme a semelhança de Jesus. Conversão é renovar a mente todo dia, sendo que cada dia se faz ou tenta ser melhor do que ontem. Conversão é discernir este século e não nos conformarmos com ele. Conversão é ver no mundo, ver o mundo no mundo e ver o mundo também no que se chama igreja, lar em si mesmo. Conversão é chamar de mundo não necessariamente o ambiente fora das paredes eclesiásticas, e nem tampouco chamar igreja o ambiente dentro das igrejas, das paredes eclesiásticas. Pois o mundo estar dentro, como é a igreja fora, pode ter. Conversão é saber que o mundo é um espírito, um pensamento ou uma atitude que pode estar em qualquer lugar, principalmente dentro de si, com seus preconceitos fora do Evangelho, e está frequentemente nos concílios de um modo muito mais sofisticado do que está nos congressos políticos explicitamente definidores de política do mundo. Por fim, conversão é manter a mente num estado de arrependimento constante, de metanoia, de mudança de mente, que por vezes acontece com dor, outras vezes só pela consciência, que vai abraçando o entendimento, vai dando razão a Deus, vai dando razão a Deus, vai dando razão a Deus, e vai dizendo: Deus tem razão. Conversão é crer que a palavra tem razão, e se ela tem razão, eu quero conformar a minha vida conforme a verdade do Evangelho. Pai amado, converte o nosso coração nessa manhã mais uma vez, que possamos olhar para esse Evangelho e confiar nesse Evangelho como a única saída para a nossa vida, a única saída para a humanidade, onde tantas pessoas têm se perdido e vemos isso na televisão, que a gente possa varrer a nossa porta de casa e dizer: Senhor, estou fazendo a minha parte. Se cada um aqui fizer a sua parte, já seremos 30, 40, talvez 50 pessoas fazendo a coisa certa. Não é muito comparando com a humanidade, mas é uma parte do seu corpo fazendo a tua vontade. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, e nos colocamos à tua disposição, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, Jesus. Aplauda ao Senhor.